E aí pessoal, aqui é o Marcelo Colucci. Eu estou de volta para falar sobre o 6º vídeo dessa série sobre reabilitação e doença crônica. E nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre como programar uma sessão de exercícios. O primeiro passo que nós devemos dar para programar uma sessão de exercício é a avaliação. E a principal avaliação que nós precisamos utilizar são as avaliações funcionais, ou seja, aquelas que utilizam o movimento e a resposta fisiológica do nosso paciente frente a essas movimentações que são feitas para ele. Primeiro ponto, muitos testes que foram desenvolvidos, especialmente os testes de esteira solicitados em laboratório, muitos deles não são desenvolvidos, não foram desenvolvidos para pacientes com múltiplas doenças crônicas. Portanto, muitas vezes o seu paciente nem consegue fazer. Dentro da minha realidade, dificilmente eu vou ter um teste ergométrico ou um teste ergospirométrico para fazer com o meu paciente, para avaliar do meu paciente. Primeiro, questão de custo, são testes caros. Segundo, acesso. Muitos pacientes, principalmente aqueles que não têm convênio, eles não têm como fazer esses testes. E terceiro, assim, eles tendo o teste e indo fazer, muitas vezes eles sobem na esteira ou sobem numa bicicleta ergométrica para fazer um teste como esse, eles simplesmente não conseguem fazer, por uma série de razões. A principal delas é que o desenho do teste, o protocolo que é utilizado, muitas vezes o paciente simplesmente não consegue fazer, porque a intensidade é muito alta. Então fica essa pequena dica para vocês. Muitas vezes o nosso paciente não vai conseguir fazer o teste porque ele não foi desenvolvido para essa população. Frente a essa dificuldade, o que nós precisamos prestar atenção? Existem alguns testes que nós chamamos de submassa. Os testes submássicos, eles simplesmente têm o objetivo de mostrar para a gente como é que o nosso paciente trabalha na sua condição de vida diária. As atividades que ele faz dentro da casa dele, as atividades que ele faz no trabalho, como é que esse paciente reage a esses estímulos? Esses testes são bem conhecidos na literatura e vou dar alguns exemplos para vocês. Teste do degrau, teste da caminhada dos 6 minutos, o shuttle test, o teste de Glittry, um teste bem interessante, o teste Get Up and Go, onde o nosso paciente vai sair de uma cadeira e vai andar, e vai voltar, e vai sentar, a gente vai ver quantas vezes esse paciente consegue fazer essa atividade. Então são testes que simplesmente reproduzem dentro desse teste, né, a vida diária do paciente. Portanto, trazem ele muito mais próximo daquela capacidade de exercício que ele faz no dia a dia dele. O que nós precisamos observar nesses testes? Esses são pontos também extremamente importantes que eu queria chamar a atenção para vocês. Primeiro, resposta cronotrópica. O que significa isso? O aumento da frequência cardíaca. Quando o paciente está fazendo exercício, nós esperamos que a frequência cardíaca dele aumente. Se a frequência cardíaca do paciente não aumenta, a gente está diante de algumas situações aí. Primeira delas, ou o teste não foi bem feito, e isso não esforçou o paciente, ou ele está numa condição medicamentosa ou numa condição cardíaca tão grave que às vezes o paciente simplesmente o coração não responde ao aumento do trabalho muscular. Esse é um problema. Ou seja, a gente tem que observar se este indivíduo consegue reagir àquele teste que a gente fez. Essa é a palavra correta, reagir a isso, se o coração responde. Porque se o coração não responde, nós temos que tomar muito cuidado, esse é um paciente extremamente grave. Segundo ponto, aumento da pressão arterial. Da mesma forma, dentro da fisiologia, nós esperamos que durante um teste o paciente aumente a sua pressão arterial, especialmente a pressão arterial sistólica. Eu falei disso numa série anterior, se você não viu aí, depois vai ter a descrição do link nesse vídeo, para você pegar essa série anterior que nós fizemos e dar uma olhadinha nas respostas fisiológicas. Então eu espero que o meu paciente aumente a pressão arterial, isso é fisiologicamente esperado. Se não aumenta, das duas uma. Ou esse indivíduo não se esforçou adequadamente, ou esse paciente simplesmente não tem resposta cardíaca. Bom? Outro ponto importante, sintoma limitante. E talvez, na minha opinião,
esse seja o principal item que nós devemos observar num teste de um paciente com múltiplas doenças crônicas. Como é que esse paciente responde? Qual é o nível de dispneia? Se esse paciente tem dor? O que limita este indivíduo? Então, geralmente eu faço duas perguntas no final do teste. O que mais cansou você? Foi o seu cansaço por causa de falta de ar? Ou foi o seu cansaço no membro inferior ou membro superior, aquele que esse indivíduo usou? A partir daí eu vou começar a ter uma noção de qual é a principal limitação que esse paciente tem e vou agir exatamente nesse ponto, tá certo? Então não se preocupe se na sua realidade de atender paciente com múltiplas doenças crônicas, o seu paciente não vier com um teste ergométrico ou com um teste ergoespirométrico. São caros, difíceis de serem feitos e o protocolo deles não foi desenvolvido para esse tipo de população. Portanto, muitas vezes o paciente não vai nem conseguir fazer. Então use os testes submáximos, a atividade do dia a dia para perceber qual é a limitação e usar isso para prescrever o exercício para o seu paciente, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou voltar para explicar um pouquinho mais sobre isso, terminar a avaliação e como nós vamos prescrever os testes. Mas antes de você assistir os próximos vídeos, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual é a sua realidade? Quais os testes que você usa no seu dia a dia para poder avaliar o seu paciente, para poder programar o seu exercício? E outra pergunta, como é que esses pacientes chegam até você? Que tipo de testes eles têm? Ou eles chegam sem teste nenhum? Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião aí nos comentários do vídeo, que no final dessa série nós vamos fazer uma live. Nosso 10º vídeo será uma live onde nós vamos discutir com você que está acompanhando essa série todas essas questões que nós colocamos aqui, que vocês também compartilharam conosco, tá joia? Dá um like, compartilha com seus amigos, com os seus pacientes, com as pessoas que você acha que seja interessante, para que a gente possa levar essa informação para mais gente, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.